Queridos, graça e paz, amém? Tá um pouco frio ainda, não tá? Mas graças a Deus que nós aí temos as blusas para poderem nos aquecer, né, querido? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler do versos 14 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, dos versos 14 até o verso de número 30. Amém, queridos? Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, vamos ler o verso 21 todos juntos, vamos lá, queridos? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 talentos que ganhei, outros 2 que ganhei. Vamos ler o verso 23, vamos lá? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Vamos ler o verso 26, desde o início, vamos lá? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos ler o verso 30 todos juntos, vamos lá? E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Querido, essa parábola não é uma parábola dos talentos, apesar do texto, do título em negrito, esse texto não trata de talentos. Do que esse texto trata, então? Esse texto trata de um aspecto que é repetido várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Qual seja, que é a prestação de contas dos servos de Deus ao Deus dos servos. O texto diz que
eram 3 empregados, um recebeu 5, outro 3, né? Um 5, outro 2 e outro 1 talento. O senhor viajou e voltou, e cada um dos 3 teve que prestar contas a Deus da sua administração, como que ele gerenciou, como que ele usou os recursos que o dono, que o Senhor colocou nas suas mãos. Então essa é uma parábola de como nós usamos, tratamos tudo aquilo que Deus nos deu. É uma parábola então sobre as implicações e as consequências diante de Deus a respeito do uso que demos ou que estamos dando aquilo que Ele graciosamente nos proporcionou. E talentos aqui é uma expressão genérica. Talentos aqui engloba tudo aquilo que Deus nos deu, nos dá e nos dará por meio de seu Filho Jesus Cristo. Primeiro, Deus vai, e nós teremos que prestar contas a Deus da vida que Ele nos deu. Alguns vivem 20 anos, outros vivem 40, outros vivem 60, 80, outros vivem 100. Tem gente que tem até mais de 100 anos de vida. Nós vamos ter que prestar contas a Deus da nossa vida. Segundo, nós vamos ter que prestar contas a Deus da nossa própria salvação, porque 1 de Pedro diz: desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação. Terceiro, Deus vai cobrar de nós, e nós teremos que prestar contas dos nossos relacionamentos durante a nossa existência nessa terra. Por que isso, pastor? Porque Mateus 22, 39 diz que amarás a si mesmo e amarás a si mesmo e o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vamos ter que prestar conta dos nossos relacionamentos. Nós vamos ter que prestar conta das oportunidades que Ele nos deu. Nós vamos ter que prestar contas do dinheiro, dos bens, de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos através do nosso trabalho. Tudo aquilo que nós ajuntamos, seja dinheiro, sejam bens, sejam casas, sejam terrenos, sejam imóveis, sejam animais, o que for. Nós vamos prestar contas a Deus diante disso. E o texto então não é uma parábola dos talentos, mas é uma parábola da prestação de contas. Então eu queria conversar com os irmãos nessa noite sobre o tema a maior de todas as provas. A maior de todas as provas. Então esse texto diz que o Senhor vai provar os 3 servos. Primeiro, em que nós somos provados durante a nossa vida? Primeiro, nós somos provados em nossa fidelidade a Deus. O verso de número 21 diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Talvez essa seja uma palavra das mais importantes da existência humana. Fiel, fidelidade, lealdade, né? Quando você estuda a história, quando você assiste filmes de guerra, uma das características fundamentais é que na batalha não se deixam os feridos para morrerem atrás. Todos são carregados, expondo a vida dos que estão sãos, carregando os que estão feridos até o final da batalha. E eu acho isso importante porque isso é o quê? Fidelidade. O elogio que o Senhor faz é que os 2 primeiros servos foram o quê? Fiéis, leais ao seu Senhor. E fidelidade não é uma palavra que anda muito na moda ultimamente, não é verdade? Talvez a palavra mais em moda seja infidelidade, que é exatamente o oposto. Mas como que nós podemos ter fidelidade? Primeiro, só existirá fidelidade onde existe amor. O amor gera fidelidade e a fidelidade gera necessariamente amor. Ser infiel significa não amar. E ser fiel significa
amar. Mateus 22, 37 nos diz que amarás o Senhor o quê? Teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e razão. Os fiéis sempre demonstram amor, e aqueles que amam serão sempre fiéis. Quando você lê as 7 cartas do Apocalipse, tem lá uma carta que diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade não é um momento, a fidelidade é um histórico de vida. Segundo, para ser fiel a gente precisa não apenas amar, mas a gente precisa conhecer. Porque o texto faz a diferença entre Senhor e o que mais? Servo. É uma relação de patrão, empregado, do que manda e do que é mandado, do que paga e do que recebe. E ninguém conseguirá ser fiel a Deus se não conhecer a Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, através da palavra de Deus. Quando eu abro a palavra, quando eu descortino a palavra, quando eu me debruço sobre a palavra, quando eu leio a palavra, quando eu ouço a palavra, quando eu canto a palavra de Deus, é o manual de Deus para poder conhecê-lo. E quando eu conheço a Deus, eu sei quem Ele é, o que Ele exige de mim, o que Ele quer de mim, o que Ele pede de mim, e eu sabendo tudo isso, eu vou ser fiel. Porque o Senhor colocou 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O Senhor conhecia os servos conheciam o Senhor, e cada um dos 3 sabia o que ele queria. Você pode ler o texto que você vai perceber isso. É necessário conhecimento. Quem não conhece a Deus e a sua palavra, nunca conseguirá ser fiel a Ele. Porque é questão de conhecimento. Para ser fiel não basta apenas amar, não basta apenas ter conhecimento, mas é necessário ter persistência. Isso porque nós sofremos, eu e você sofremos sempre o quê? Tentações. De toda sorte, de toda espécie, para que nos desviemos do propósito, do objetivo, da vontade, dos planos de Deus para com a nossa vida. E quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1 ao 11, Lucas, capítulo 4, verso 1 ao 10, você vai ver nesses 2 textos que Jesus está sendo tentado pelo diabo 40 dias e o quê? 40 noites. E a primeira expressão que o diabo usa em ambos os textos é: se és filho de Deus. O que isso nos diz então? De que não há fidelidade sem persistência, sem perseverança, porque a tentação bate à nossa porta todos os dias, toda hora, a todo momento, para que a gente não cumpra o que Deus determinou para mim e para você na história da nossa vida. E essa é uma tentação muito perigosa. Já ouviu falar em Jonas o profeta? Deus disse: sai daí e vá pregar a Nínive, capital da Síria, porque eu vou destruir o reino assírio. Mas ele odiava os assírios, ele detestava os ninivitas, ele queria o juízo, o julgamento, fogo e enxofre sobre a cabeça dos ninivitas. E para que Deus fizesse isso, ele foge para Tarsis, no sul da Espanha. Mas ele, de uma maneira inesperada, Deus o traz forçado, obrigado, contra a sua vontade. Ele tem que pregar, e a cidade de Nínive, capital da Síria, toda se arrepende diante de Deus. Nem sempre o diabo quer que nós pequemos, mas ele quer que você e eu fujamos do propósito qual ele tem para mim e para você. Eu fui chamado para o pastorado, mas durante a carreira pastoral, não apenas eu, mas qualquer pastor de qualquer denominação é sempre tentado a abandonar o ministério para viver os seus próprios sonhos.
Aqueles que exercem ministérios na igreja são sempre tentados a deixar os ministérios por motivos quais? Para não exercerem o que Deus tem planejado para a vida deles. E a pior coisa que um cristão pode fazer é estar fora do centro da vontade de Deus. A uns Deus chamou para o ministério do louvor, outros Deus chamou para o ministério infantil, outros Deus chamou para a evangelização, outros Deus chamou para a intercessão, outros Deus chamou para o ensino, para o presbiterato, para o diaconato, para o pastorado, para ser missionário. E quando eu deixo o ministério que Deus me deu e que eu tenho consciência que foi Deus que colocou em minhas mãos, que eu não o pedi, mas Ele me deu, e eu deixo de exercer o ministério, eu estou pecando contra Deus, porque eu estou deixando de cumprir o propósito dEle para a minha vida. O ministério só acaba na minha, na sua e nas nossas vidas, quando Deus nos chama à sua gloriosa presença. Então nós somos provados a nossa fidelidade a Deus. Segundo lugar, nós somos provados em nossa compaixão ao nosso próximo. Veja o verso 21 e 23. Olha como o servo é adjetivado. Muito bom, muito bem. Servo o quê? Bom. Eu não vou entrar na discussão filosófica sobre as virtudes humanas, né, a partir de Sócrates, mas a pergunta de Sócrates era: o que é ser bom? O que é bom? É uma pergunta difícil de responder, a começar a partir da própria filosofia. Mas a partir da construção das virtudes e do fruto do Espírito à luz de Jesus Cristo, que é onde a gente interpreta, lê a vida e vive a própria vida, ser bom significa ser altruísta. Ser bom significa ser outrocêntrico. Pastor, o que é ser altruísta? O que é ser outrocêntrico? Significa preocupar-se com os outros. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Quinta-feira eu fui buscar a Ana aqui na rodoviária de Bananal, quando ela vinha lá do trabalho de Barra Mansa, chegando 6h10 aqui na rodoviária. E eu observei um fato, que nesse tempo, desde que eu comecei na igreja em março de 2022, eu não havia visto na cidade. 2 moradores de rua se ajeitando para dormir junto ao banheiro masculino na rodoviária de Bananal. Eu nunca havia visto isso. Até então, primeira vez que eu vi. Aqui nós somos testados, o servo de Deus é provado, se aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós estamos usando apenas para o nosso benefício, ou se nós estamos partilhando, compartilhando, dividindo, adicionando, somando a vida dos outros, ou apenas para a nossa própria vida. Você vai chegar em casa e você tem uma cama, você tem manta, você tem coberta, você tem meias, você vai poder esquentar a sua janta, a sua casa vai estar com todas as portas e janelas fechadas, a porta do seu quarto fechado, e você vai ter uma agradável noite de sono, porque você não vai passar frio. Você hoje assentou-se para almoçar, por mais simples que tenha sido o seu almoço, você comeu hoje. Mas o Senhor chama os servos, os 2 servos dos 3 de bom, porque quem é bom para o outro. Quem é bom, o apóstolo Paulo diz assim: levai a carga uns dos outros, tendes em honra uns aos outros. O que Jesus ensina, quando Ele multiplica pães e peixes, é que o pobre não pode ficar desamparado. Paulo diz: eu jamais me esqueci dos pobres. Tiago diz que a igreja deve cuidar dos pobres, das crianças, dos órfãos, dos jornaleiros e das viúvas.
Deus em Cristo quer que eu e você deixemos de olhar para nós mesmos e passemos a olhar à nossa volta e ajudar, e auxiliar, e cooperar, e corroborar, e minimizar, e aplacar o sofrimento, a dor, a necessidade do meu próximo. Aliás, você já deve ter lido em Lucas capítulo 10, a parábola do quê? Qual que é a parábola lá? Do mau samaritano? Do bom samaritano. E uma das melhores maneiras de que a ganância e a avareza não tomem conta da nossa vida é nós tirarmos da nossa despensa, tirarmos do nosso carrinho do supermercado, tirarmos do nosso bolso aquilo que é necessário para ajudar a quem precisa. A minha esposa tem uma expressão que é muito interessante. Tem gente que quer fazer festa com o chapéu dos outros. Conhece essa expressão? Gente que pede para ajudar, mas não dá o primeiro passo para ajudar. E Jesus foi o primeiro a ajudar quem precisava. Os apóstolos reproduziram a vida de Cristo durante os seus ministérios até a morte. Quem é que precisa da sua ajuda financeira? Quem é que precisa de cobertas, de roupas, de calçados? Quem é que você conhece que precisa de comida? Precisa de um fogão, de uma geladeira, de uma cesta básica. Jesus nunca desamparou ninguém, os apóstolos também. E nós corremos o risco de estarmos satisfeitos, ganharmos bem, estarmos produzindo, ganhando, ajuntando, vivendo uma vida relativamente, humanamente falando, boa, e fazendo vista grossa àqueles que estão à nossa volta e que estão precisando da nossa ajuda financeira ou material, ou quem sabe até emocional. Por isso que é desconstrutor da avareza e da ganância quando a gente leva marmitex, faz sopão, visita orfanato, visita casa de repouso, visita doentes, leprosários, quando se assenta para conversar com moradores e moradoras de rua, quando nos assentamos com pessoas doentes. Isso é o desconstrutor do nosso orgulho. Isso desinfla, isso murcha o nosso orgulho, porque nós vamos ver que nós temos uma vida maravilhosa comparado com outros que não tem onde cair morto. E o Senhor chama esses dois servos de bom porque eles eram bons para os outros. E quando nós somos bons para os outros, nós estamos cumprindo o mandamento de Mateus 22, 39. E Jesus diz que Mateus 22, 37 a 39 é o resumo de toda a lei. E aqui cabe um ponto importante para caminhar mais um pouco. Isso é se importar com o outro. Isso é se importar com o próximo. Eu estava na rodoviária do Tietê, voltando do Piauí, e vários mendicantes, claudicantes, andando, perambulando, quase à meia-noite no terminal da rodoviária do Tietê, buscando ajuda para tentar comer, num frio, naquele dia que eu estava, antes da meia-noite no terminal Tietê, quando a porta se abria para as pessoas irem pegar o ônibus, já estava 9 graus, com a sensação térmica de uns 5. Um frio cortante, eu estava de blusa. Toda a blusa que eu levei, e eu estava usando, eu estava sentindo frio. E aí quando o ônibus sai do terminal Tietê, que era no Avenida Cruzeiro do Sul, eu fiz questão de olhar, você começa a olhar para os lados, e você vê as pessoas debaixo dos viadutos, das vielas, das esquinas, aos borbotões, aos montões, em multidões incontáveis.
E a sociedade vai e vem fazendo vista grossa. Nós somos provados em nossa compaixão com o próximo. Será que nós temos sido compassivo, misericordioso, bondoso para com o nosso próximo? Terceiro lugar, nós somos provados em nossa obediência à vontade de Deus. O verso de número 21 e 23 diz assim: muito bem, o quê? O que tem depois da vírgula? Servo. Jesus diz que o que serve é o maior de todos. Quem quer ser grande tem que ser pequeno. Quem quer ser o maior precisa ser o menor. No reino de Deus, a quantificação, a construção de grandeza começa lavando o pé dos discípulos. João capítulo 13. Quem lavou os pés dos discípulos foi Jesus, que é Deus encarnado, feito gente. Quem conviveu com as piores pessoas da sociedade foi Jesus. Quem viveu dessa maneira foi Cristo. Quem obedeceu a Deus o Pai até o fim da vida, de acordo com Filipenses, foi obediência até a morte de cruz, foi Jesus. E nós somos provados para saber se nós vamos de fato obedecer a Deus. E às vezes a obediência é tão difícil obedecer a Deus que a gente justifica tanto, não é? Não, pastor, eu não posso aceitar esse ministério porque eu não tenho tempo. Às vezes não tem tempo para Jesus e para a igreja de Jesus. Mas como certa feita eu fiz questão de fazer propositadamente. Eu já estava sentindo falta de um número relativamente razoável de pessoas ausentes na escola bíblica. Resolvi convidar os presbíteros a irem comigo em 2 carros a visitarmos alguns desses irmãos que faltavam a domingos sequenciais. E nós encontramos ovelhas no supermercado, encontramos ovelhas lavando o carro, encontramos ovelhas jogando futebol, encontramos ovelha em casa assistindo Fórmula 1, na época que o Ayrton Senna era vivo. Quando nós não queremos obedecer a Deus, nós apresentamos uma série de possíveis, plausíveis, talvez tangíveis justificativas, só que diante de Deus todos nós somos injustificáveis. É o cansaço, é o lazer, é a falta de tempo, são os problemas, e no final das contas, a vida passa e a gente não vive para Cristo. Paulo na sua carta diz assim: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Aos Gálatas ele diz: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Nós podemos justificar diante do pastor, diante do conselho, diante da igreja, mas Deus conhece o nosso coração, sabe que não poucas vezes nós estamos fugindo de, como Jonas, de obedecer, de cumprir o que Deus quer que nós cumpramos. Nós estamos fugindo, nós estamos mentindo para nós mesmos, mas Deus conhece o nosso coração e está vendo. E o Senhor chama esses dois, o que? De servo. Servo não tem vontade própria. Servo só tem um papel a cumprir, que é o papel da obediência ao seu Senhor. Quando Jesus foi curar o servo do centurião, que era um soldado raso, o centurião, que era um soldado responsável por uma centúria, por outros 100 soldados, de acordo com a cultura romana, as leis romanas,
Ele disse: não, o senhor não precisa vir à minha casa, porque eu digo ao meu servo, vai, e ele vai. Eu digo, ele vem, ele vem. Eu digo, ele faz, ele faz. Então o senhor não precisa entrar na minha casa. Basta uma palavra do Senhor e o meu servo vai ser curado. E Jesus disse assim: nem em Israel achei fé como essa. Grande é essa fé. E Jesus disse: pela tua palavra está curado. E o centurião foi curado em nome de Jesus. Até quando nós vamos dar desculpas? Vamos tentar justificar para não se envolvermos com Jesus e com a igreja de Jesus. Quarto lugar, nós somos provados no cuidado daquilo que recebemos da parte de Deus. Veja o verso de número 23. Muito bem, servo bom e fiel, ponto e vírgula, o que está escrito aí? Foste fiel de quê? A questão não é quanto se ganha, a questão não é quanto se tem, é como se usa. Jesus, aqui nessa parábola, está dizendo que esse servo tinha o quê? Pouco. Mas eu acho interessante que às vezes as pessoas reclamam mais do que não têm e deixam de agradecer o que tem. E Jesus nessa parábola está mostrando o contrário, que ele foi fiel no pouco. Ninguém começa de cima, irmão, todo mundo começa de baixo. Você não vai terminar seu ensino médio e já vai ganhar 300 mil por mês. Você não vai começar numa empresa sendo chefe, supervisor. Você vai começar de baixo. Servo está embaixo. E o que o texto deixa muito bem claro, para mim e para você, é que ele cuidou do que era pouco. Quer ver uma coisa? Quem aqui tem algum carro? Alguém tem aqui um carro de 300 mil reais? Ninguém tem? Tem? Quanto vale o seu carro? Aí que está o X da questão, usando uma linguagem matemática. Ele vale muito porque foi Deus que te deu. E estudando esse texto essa semana, eu fiquei profundamente incomodado, constrangido diante de Deus, porque aquilo que Deus coloca nas nossas mãos eu tenho que cuidar. E aí eu tenho uma decisão: não vou deixar meu carro sujo mais. Se você deixa o carro sujo, você não está cuidando do que Deus te deu. Seu carro pode valer R$1.000. Talvez nem se por ferro velho. Mas quem te deu é Deus, e eu tenho obrigação de cuidar do que Deus me deu. Então trate de limpá-lo, ou então pague alguém para limpá-lo. Não é verdade? Quando Deus nos dá, Deus coloca na nossa mão para cuidar. Cuide, não deixe o seu carro sujo, não deixe seu quarto bagunçado, não deixe a sua despensa desorganizada, não deixe as coisas espalhadas, não deixe mofar, não deixe seus alimentos estragarem. Cuide da sua mulher, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, cuide da sua casa como se fosse uma mansão, cuide das roupas, dos seus calçados, de tudo que você tem, que você conquistou, como se fosse a coisa mais cara da existência, porque o pouco que Deus nos deu, Ele quer que eu e você cuidemos dele como se fosse muito. Por isso, Deus não dá mais, porque a gente não consegue cuidar daquilo que Deus nos dá. Não é verdade? Tem casa, irmão, que você entra, eu já entrei, parece que passou o furacão Katrina.
E desculpa aqui a palavra, tem casas que você entra, aqui em Bananal, graças a Deus eu nunca encontrei isso, louvado seja Deus aqui nas minhas ovelhas. Mas em outra igreja que eu passei, eu entrei numa casa de uma ovelha que parecia uma pocilga, era mais limpa, era mais cheirosa. Já disse aqui que a minha sogra morava numa casa que não tinha piso, chão batido, vermelhão, era aquele vermelhão, mas um vermelhão bonito. As panelas da minha sogra e da minha mãe eram tão limpas que podia se pentear o cabelo. O banheiro da casa da minha sogra era a coisa mais simples do mundo, mas nunca via, nem na minha sogra nem na minha mãe, desorganização, mau cheiro, falta de asseio, falta de nada disso. O problema não é se mora lá no fim do mundo, ou se mora na mansão aqui que vale 5 milhões. O detalhe é que Deus não nos dá mais porque a gente não cuida do que tem, porque acha que o que tem é pouco, porque acha que o que tem não vale nada. Tênis sujo, tênis rasgado, roupa fedida, não é verdade? Cabelo que não se lava há muito tempo, não é verdade? Não capina o terreno não sei há quanto tempo, não é verdade? Não cuida das coisas que Deus lhe deu. E quando nós não conseguimos cuidar das coisas de Deus que Ele nos deu, Ele não poderá nos dar mais, porque quem não sabe cuidar do pouco, Deus não pode dar muito. Não pode haver desperdício na sua casa. Você não pode se dar o luxo de comprar 10 pães, comer 3 e jogar 7 fora. Nós estamos descuidados, desleixados. O servo mau, Jesus o chamou de inútil e de negligente. Eu já fui em casa em que a pia era uma torre Eiffel de panelas amontoadas, lixo sem ser retirado de casa. Isso é falta de cuidado, falta de asseio, falta de educação. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para limpeza, para organização, para ordem. É só ler a Bíblia. Lave as coisas que você tem. Dá uma faxina no box. Dá uma faxina no chão. Os rejuntes estão negros, escuros de tanta sujeira. Tem álcool. Você tem água sanitária. Limpa. Tem lugares, bens, imóveis e carros que dá vergonha de entrar, porque não cuidam. E para não estender muito, você tem animalzinho em casa? Ô gente, pelo amor de Deus, cata a caca do animalzinho, limpa o xixi do animalzinho, não deixa a casa com odores fédidos e nauseabundos, proveniente dos seus animais domésticos. Limpe tudo. Deus não vai dar mais a quem não cuida do que tem menos. Isso é um princípio. Por último, dá. Por isso que tem que tomar cuidado aí, né, minha irmã Neteli? Não é verdade, irmãzinha? Somos provados, e depois de aprovados seremos recompensados. Veja o verso 21 e 23 aí para a gente fechar. Foste fiel sobre o muito o quê? Entra no gozo do teu. Estão nos versos 21 e 23. O dia que nós aprendemos essas verdades que são bíblicas, Deus vai colocar você no muito.
Deus não pode te dar o melhor emprego se você não valoriza o emprego que você tem. Quer ver um exemplo? Então não é fofoca, nem gospel, e nem fuxico, e nem futrico, gospel, e nem mexerico gospel. Estão nos jornais. O jogador Pedro, que todo mundo sabe que ele é evangélico, por uma questão de ética, não vou falar com a igreja que ele pertence, conheço a igreja e o pastor. Ele estava fazendo corpo mole nos treinos, saindo antes, reclamando pela falta de oportunidade de jogar como titular com o Felipe Luiz, que é o técnico. E o Felipe Luiz o tirou, não colocou na escalação do time para ficar no banco os que não eram titulares, e diz: esse tipo de profissional não quero junto comigo. Você e eu precisamos valorizar o que a gente tem. Trabalhador não pode fazer corpo mole. Trabalhador não pode enrolar. Trabalhador tem que chegar cedo e tem que fazer o melhor. O melhor profissional de qualquer área tem que ser o cristão. Tem que ser o melhor gari. Tem que ser o cristão. Do gari ao astronauta, nós precisamos ser os melhores. Se lá a família da Ana, a maioria dos irmãos, dos tios, dos primos e dos sobrinhos são da área da construção civil. A pior coisa que tem é alguém da área da construção civil que passa o dia trabalhando e não limpa as ferramentas, não guarda as ferramentas, não tira o lixo, não joga para fora. Profissional negligente que faz corpo mole, Deus não abençoa. Deus não poderá colocá-lo em lugares altos da empresa, porque é um mau profissional, envergonha o evangelho e traz vergonha ao evangelho. Mas o melhor profissional que seja gari, Deus vai colocá-lo em lugares altos em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele foi aprovado e Deus o recompensou em nome de Jesus. Sabe qual o lema que todo cristão tem que ter para si? Em qualquer área da vida? Eu vou fazer o melhor que eu posso para a glória de Deus onde eu estou. Ninguém aqui, a começar do pastor, tem a inteligência de um Bill Gates. Eu perto do Bill Gates, eu sou um burrão de carteirinha. Mas eu vou fazer o melhor. Paulo diz assim: fazei tudo para a glória de Deus. Seja o melhor, faça o melhor, cuide da melhor maneira possível. Que você seja irrepreensível na sua família, no seu trabalho. Se alguém tem que falar de você como cristão, que fale bem. É o melhor profissional, é o melhor marido, é a melhor esposa, é o melhor filho, o melhor pai, o melhor irmão. Que você seja o melhor, você seja todo mês o profissional do mês, o profissional do ano, porque você simplesmente é o melhor. Seja o melhor em tudo que você faz, faça com excelência. Não faça nada pelos cocos, pela metade. Antecipe as coisas em nome de Jesus. Não espere que o seu patrão, que o seu supervisor, o seu superior hierárquico peça para fazer. Você viu a situação, vá lá e faça. Aprenda coisas novas no seu trabalho. Quando ele fala assim: vamos ter que contratar alguém para consertar essas máquinas, não precisa, porque eu sei. Concluindo aqui uma história do meu pai. Meu pai saiu de Gero Caldas e foi para Ipatinga, para Timóteo, para trabalhar na Cesita, quando ela tinha acabado de ser instalada pelo governo federal. Meu pai era semi-analfabeto, só sabia assinar o nome e mal sabia ler.
E dormia em saco de feijão. De quê? De carvão, porque não conseguia pagar o valor da pensão, porque ganhava uma miséria de um salário na empresa. Concluiu o ensino fundamental. Depois de casado com o filho, fez o curso técnico em eletrotécnica. Mas meu pai trabalhava tanto que ele foi aprendendo tanto que a empresa, a antiga Cesita, começou a mandá-lo a São Paulo para fazer cursos. Porque ele se tornou inspetor de máquinas pesadas da indústria Cesita. Aquelas máquinas que custam milhões de reais. Passava pela mão do meu pai. E meu pai dava o aval final se podia comprar a máquina ou não. Um dia, uma carreta trouxe uma dessas máquinas de São Paulo lá para Timóteo, para a empresa Cesita. E os engenheiros olharam, está aprovado, pode comprar a máquina é boa. Aí o supervisor falou assim: chama o seu Zé Francisco. Meu pai tinha apelido de Barbudo. Chama o seu Zé Francisco Barbudo lá. E ele vai examinar. Meu pai passou uma semana examinando a máquina. Depois de uma semana examinando a máquina, ele falou: devolve. Aí os engenheiros entraram em polvorosa, o supervisor ficou maluco. Mas como é que vão mandar essa máquina para São Paulo? Não tem jeito, isso aqui custou milhões. Devolva a máquina, porque essa máquina veio com defeito de fábrica. E essa máquina no uso, com o tempo, em pouco tempo ela vai explodir. E se explodir, vão morrer funcionários aqui e outras máquinas também acabarão sendo destruídas. Aí o supervisor, os engenheiros desafiaram meu pai. Onde é ou onde estão os problemas? Eu mostro. Meu pai foi mostrando. Se isso aqui der problema, acontece isso. Meu pai era técnico em eletrotécnica. Depois de demonstrar tudo isso, o supervisor falou: devolve a máquina. Sr. Zé Francisco Barbudo, faça o relatório. Ensina o relatório junto com a devolução da máquina. Chegou lá em São Paulo, a empresa que fabricava ficou maluca. Aí desmontaram a máquina e descobriram os defeitos que meu pai apontou. Meu pai nunca foi engenheiro. Meu pai foi um simples técnico eletrotécnico. Quando você é fiel no pouco, Deus vai te colocar onde? Muito. Concluindo, Deus tem muito para você. Deus tem coisas grandiosas, maravilhosas, excelsas, inalcançáveis, impensáveis. Quando Deus falou com Abraão, falou: olha, conta as estrelas do céu se pode, conta os grãos da areia do mar se você consegue, assim será a sua descendência que vai sair dos seus ombros, e ele nem pai era ainda. Mas você começa no pouco, você começa por baixo, você começa como servo, você começa varrendo rua, você começa abrindo porta, você começa limpando, depois você termina mandando em nome de Jesus. É isso que a Bíblia ensina para mim e para você. E eu e você, estamos sendo aprovados ou reprovados por Deus na maneira como nós estamos vivendo? Fecha os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, que tal qual os dois servos que o Senhor chamou de servo bom e fiel no pouco, que assim sejamos, para que possamos entrar no muito em nome de Jesus. Que nunca sejamos considerados servos inúteis e negligentes e apartados do Senhor, mas que sejamos em tudo, em todo tempo, em todo lugar, servo bom e fiel para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, querido?